ao seu dispor, trazendo hoje exercícios propostos resolvidos sobre os conteúdos: introdução ao estudo da termologia, escalas termométricas parte 2 e processos de transmissão de calor. Primeiro vamos à introdução ao estudo da termologia. Exercício proposto resolvido. Primeira pergunta: para que servem as grandezas físicas termométricas? Respondendo, elas servem para medir a temperatura dos corpos, mediante a variação de uma de suas propriedades físicas, como por exemplo o comprimento ou o volume. Segunda pergunta: dois corpos A e B encontram-se aquecidos e, por consequência, suas partículas estão em movimento. Sabemos que no corpo A as moléculas apresentam um grau de agitação menor que no corpo B, qual dos dois corpos está a uma temperatura maior? Analisando as informações do enunciado e entendendo que a temperatura de um corpo está diretamente relacionada ao grau de agitação de suas moléculas, devemos responder que o corpo B apresenta maior temperatura. Sobre escalas termométricas, temos um exercício proposto para resolver. Transforme as seguintes unidades de medida: 60 graus Celsius em Fahrenheit. Vamos utilizar a parte da equação de conversão que envolve essas duas escalas e substituir o que a gente conhece no enunciado, que é o 60. Vamos substituir o 60 onde? Bom, aqui está a equação que faz a conversão entre Celsius e Fahrenheit. Como esse 60 está em graus Celsius, então no lugar do C eu vou substituir o 60. Ficamos com 60 que divide por 5 igual a F menos 32 sobre 9. Chegando aqui, nós vamos fazer uma regra de 3 simples. Ou seja, o 5 vai multiplicar o que está em cima do 9, que é o F menos 32. E esse produto vai ser igual ao 9 que multiplica o que está em cima do 5, que é o 60. Aqui, como nós temos uma subtração no meio, o 5 tem que multiplicar o F e o 5 tem que multiplicar o 32. Então, 5 vezes F, 5 vezes 32, que dá 160. Do lado direito, 9 vezes 60, que dá 540. Este 160 que está subtraindo, passa para o outro lado da igualdade somando. Então, ficamos com 5F igual a 540 mais 160. O 5F vai dar 700, que é o resultado dessa soma. Para saber o F, então, agora o 5 que está multiplicando vai passar dividindo. E a nossa resposta é 140 graus. Portanto, 60 graus Celsius corresponde a 140 graus Fahrenheit. Escalas termométricas, parte 2. Exercícios propostos resolvidos. Numa região fria de um país europeu, a temperatura de um lago congelado era de 12 graus Fahrenheit. Qual o valor dessa temperatura na escala Celsius? Vamos fazer a transformação de unidades entre Fahrenheit e Celsius, substituindo o 12 em F. Aqui a gente coloca a equação de que transforma as duas escalas, e no lugar do F a gente vai colocar o 12. C sobre 5 igual a 12 menos 32 sobre 9. Aqui a gente faz agora uma regrinha de 3. O 5 multiplica o resultado dessa subtração, enquanto que o 9 multiplica o C. Então vamos lá. Fica 5 que multiplica menos 20, aqui 12 menos 32 dá menos 20, e 9 que multiplica C fica 9C. Resolvendo, o que é possível resolver, 5 que multiplica menos 20 dá menos 100, igual a 9C.
Costumo, quando chega aqui, eu pedir para inverter os lados da igualdade. 9C igual a menos 100. Para saber o C, o 9 tem que passar dividindo. Menos 100 que divide por 9 dá menos 11,1 graus Celsius. Número 2. Uma barra de metal aquecida a 500 Kelvin possui qual o valor da temperatura em Fahrenheit? Vamos utilizar a equação que relaciona essas duas escalas e substituir 500 em K, de Kelvin. Aqui está a equação, F menos 32 sobre 9 igual a K menos 273 sobre 5. No lugar do K, vamos substituir por 500. Então, F menos 32 sobre 9, 500 menos 273 sobre 5. Vamos resolver o que dá para resolver. Aqui continua F menos 32 sobre 9. Essa subtração dá 227 sobre 5. Agora a gente faz aquela multiplicação, ou regra de 3. O 5 multiplica o que está em cima do 9, enquanto o 9 multiplica o que está em cima do 5. Então, o 5 vai multiplicar o F menos 32 e o 9 vai multiplicar o 227. Como tem uma subtração aqui, o 5 multiplica o F e o 5 multiplica o 32. 5 que multiplica F dá 5F, este menos é o que está aqui. 5 que multiplica 32 dá menos 160. 9 vezes 227 deu 2043. Esse menos 160 está subtraindo, vai passar somando. 5F igual a 2043 mais 160. 5F, essa soma aqui, 2043 mais 160 dá 2203. Para encontrar o valor do F, o 5 que está multiplicando passa dividindo. E essa divisão vai dar 440,6 graus Fahrenheit. Então, 500 Kelvin corresponde a 440,6 graus Fahrenheit. Número 3. Ao usar um termômetro clínico graduado na escala Fahrenheit, a temperatura de um gás registrou 40 graus Fahrenheit. Qual a temperatura registrada se o termômetro estivesse graduado na escala Celsius? Vamos utilizar a equação que faz a conversão entre as duas unidades de medida e substituir o 40 no F. Essa aqui é a equação de conversão entre as duas escalas. No lugar do F, nós vamos colocar o 40. C sobre 5 igual a 40 menos 32 sobre 9. Resolvendo ali o 40 menos 32, ficamos com C sobre 5, 8 sobre 9. Agora, aquela famosinha regra de 3. O 9 vai multiplicar o C, e esse resultado vai ser igual ao 5 que multiplica o 8. 9 vezes C igual a 5 vezes 8. 9 vezes C continua 9 vezes C, 5 vezes 8 dá 40. Para o C ficar sozinho, o 9 tem que passar dividindo. C vai ser 40 que divide por 9, que dá 4,44 graus Celsius. Então, 40 graus Fahrenheit corresponde a 4,44 graus Celsius. Agora vamos ao exercício do conteúdo processos de transmissão de calor. Bom, em relação aos processos de condução de calor, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Na primeira coluna, nós tínhamos o número 1 para o processo radiação, número 2 para o processo de convecção e número 3 para o processo de condução. Na segunda coluna, a primeira afirmação que tinha ali era um exemplo. Quando queimamos a língua ao ingerir um alimento quente, que tipo de processo de transmissão de calor está acontecendo aqui? É a condução. Um segundo exemplo é
Quando sentimos o aquecimento de nossa mão antes de tocar num objeto aquecido. Aqui nós temos um exemplo de radiação. E por último, o resfriamento de um ambiente quando utilizamos o ar-condicionado. Esse fenômeno está relacionado ao processo de transmissão de calor por convecção. Era isso, pessoal. Gelson é Gelson.